Tá ok. Então, essa questão aqui do exército, né, questão 16, é o seguinte, ele fala, olha, em relação à acidose lática, podemos afirmar, vírgula, exceto, ou seja, quando eu vejo esse exceto aqui, eu entendo que ele quer que você marque a falsa, né? Todo mundo entendeu isso? Para mim, ele está querendo marcar a falsa. Então, aqui é uma questão que ela envolve o equilíbrio ácido básico, né? Uma questão de gasometria arterial. Ou também uma questão... Opa, desculpa. De acidose. Pronto. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que tu tem que saber é o que é essa acidose lática. A acidose lática ela é um tipo de acidose metabólica. Então, bora ver aqui o que é. Assim como ela é uma acidose metabólica, por exemplo, aí ele pede para marcar a falsa, né? Exceto. Para mim, eu já marcaria aqui a letra D, olha. Acidose lática podemos afirmar aqui, causada por diminuição da ventilação alveolar que prejudica a excreção de CO2. Essa questão aqui, para mim, ela é falsa. Porque em que situação que tu tem... A situação que você tem prejudicada a excreção de CO2 é acidose respiratória. Aí que já não cabe para acidose lática, que a acidose lática é um tipo de acidose metabólica. Entendeu? Então, para mim, assim, de cara, eu já ia marcar a letra D. Só que qual é o gabarito? O gabarito é a letra B, mas tudo bem, bora lá. Bora entender um pouco aqui o que é acidose lática, tá, pessoal? Bora entender. Tá. Então, olha só, existe a acidose orgânica, que é nada mais é do que aquelas acidoses chamadas de acidose metabólica, tá ok? Aqui, olha, peraí, deixa eu botar aqui no mundo. Então, olha só, entre as causas externas de acidose, a superprodução de ácidos endógenos, especialmente o ácido lático, que é a acidose lática, né? E os cetoácidos, que é aquele que ocorre na diabetes, como a gente viu na questão anterior, né? Constitui o mecanismo mais importante, tá ok? Somente pela superprodução marcante, com excesso de 1000 miliequivalentes de ácido lático dia, é capaz de causar acidose. Ou seja, se você produz mais de 1000 equivalentes ácido dia excedendo a capacidade de tamponamento, aí o paciente vai desenvolver uma acidose metabólica. Tá ok? Quando tais ácidos reagem com o bicarbonato, há formação de ânions orgânicos e CO2. A retenção de ânions orgânicos resulta em acidose metabólica, com aumento do intervalo aniônico, que eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é esse intervalo. Então, vocês entenderam, né, que a acidose lática, aqui é nada mais é do que a formação do ácido lático, ela está dentro de um grupo de acidose metabólica, chamado de acidose orgânica, tá? Então, vou marcar, ela está bem aqui. Aí, mas ele especifica bastante o que é acidose lática. Então, bora ver aqui agora, dentro da acidose orgânica, especificamente, o que é acidose lática. Tá ok? Então, olha só. O ácido lático é produzido a partir do ácido pirúvico, é o piruvato, por ação da enzima lactato desidrogenase. E utiliza como cofator o NADH. Então, de onde vem o ácido lático, gente? Ele vem a partir do piruvato. Piruvato é o produto final da glicólise. Então, ele vem do metabolismo celular. Você entendeu? Então, é como se fosse uma excreta. Só que, assim, esse piruvato aqui, nem sempre ele vai dar ácido lático. E nem sempre vai virar lactato, entendeu? Em outras situações, ele vira acetil-CoA e vai para gerar, ele vai para a mitocôndria, onde lá ele vai gerar ATP. Tá ok? Então, ele tem dois caminhos. Ou ele vira aqui, ó, o ácido lático, isso aqui é o produto do metabolismo, ou ele vira acetil-CoA, não dá nem para escrever aqui, que é ruim de escrever com o mouse.
Então, ele tem dois caminhos. Quando ele começa a acumular ácido lático, aí ele começa a provocar a chamada acidose lática. Ou seja, ela vem do próprio metabolismo da célula. Tá ok? Tá, então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem falar aí, tá? Olha só, o metabolismo do ácido lático requer sua conversão de volta ao ácido pirúvico. Para isso, utiliza a enzima NADH como cofator. Só que quando essa enzima, você não tem essa coenzima, aí o que acontece? Você passa a acumular o ácido lático. Em consequência, na maioria dos casos da acidose lática, a produção do ácido lático está elevada e seu metabolismo encontra-se diminuído. Tá ok? Sem dúvida, a causa mais comum da acidose lática é a hipóxia tecidual. Ou seja, quando você tem baixo suplemento de oxigênio no tecido, lá na célula. Aí o que acontece? Em vez do ácido pirúvico ser oxidado a acetil-CoA, não. O que acontece? Ele é reduzido a ácido lático. Porque você tem baixo teor de oxigênio. Tá ok? Entenderam? Então, a hipóxia tecidual, chega pouco oxigênio no tecido, você tem a chamada respiração anaeróbica. Aí, como produto, você tem o lactato, né, que é o ácido lático, e a consequência disso ele vai tornando o meio mais ácido. Aí é um tipo de acidose metabólica, tá? Aí, mas vejam vocês, a acidose lática, ela tem vários tipos. Tem a acidose lática tipo A. Bora ver o que é isso. É aquela acidose lática que resulta do choque circulatório, anemia severa, insuficiência cardíaca severa. Todos esses aqui, gente, aí tem uma consequência, que é pouco oxigênio para o tecido. Pode olhar. O que é o choque circulatório? O paciente perdeu muito sangue, então passa a chegar pouco oxigênio no tecido. Anemia severa, ele não tem hemoglobina para transportar oxigênio. Então os tecidos começam a ter falta de oxigênio. Insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada. Edema pulmonar agudo, não consegue oxigenar a hemoglobina, o pulmão não funciona. Parada cardíaca, envenenamento por monóxido de carbono. Tem todas essas situações aqui, o exercício muscular vigoroso. Então, todas essas situações, ela causa acidose lática por hipóxia tecidual. Essa é a chamada acidose lática tipo A. Todo mundo entendeu? Vocês entenderam? Tá ok. Então, vou considerar que vocês entenderam. Mas não é só a tipo A que tem, tá? Bora ver aqui a outra. Aí tem a acidose lática tipo B. A acidose é aquela acidose lática, pessoal, que ocorre na ausência de hipóxia tecidual. Ou seja, ela acontece sem que ocorra a hipóxia. Ou seja, ela acontece mesmo na presença de oxigênio. Então, aí é chamada de acidose lática tipo B. Que situações são essas em que você passa a produzir ácido lático no tecido, mesmo com oxigênio? Aí traz aqui as situações. O alcoolismo agudo, quando a pessoa consome álcool, entendeu? Na doença hepática severa, na hepatite, porque o metabolismo boa parte do metabolismo do ácido lático ele ocorre no fígado, entendeu? Aí qual é a consequência? A acidose lática é causada por comprometimento da utilização do ácido lático. Então, a acidose lática tipo B são situações em que você não tem hipóxia tecidual. Claro que é muito mais importante aquelas com hipóxia, elas são muito mais frequentes, tá? Muito mais frequentes. Tanto que tem uma... Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque ele fala isso aqui, olha, a letra C. Em relação à acidose lática, indica hipoperfusão aguda e hipóxia tecidual. É verdadeiro isso aqui. De fato, a acidose lática ela indica que está chegando pouco oxigênio no tecido ou está chegando pouco sangue naquele tecido. Aí aquilo ali está causando uma acidose. Então isso aqui é verdadeiro. Se ele colocasse assim, exclusivamente decorrente de hipóxia tecidual, aí seria falso.
Porque a gente viu que a tipo B ela ocorre mesmo na ausência da hipóxia tecidual, tá? Então, tipo A, tipo B. E tem a acidose delática. O que é essa D aqui? Delática. A acidose lática se refere à acidose causada pelo ácido delático. O que ele está falando? Ele está falando acidose lática. Quando eu falo o ácido lático, eu estou falando da forma levógena. É o L. E aqui, essa acidose delática, ela é causada pelo isômero, que é o isômero destrógeno do ácido lático. Então, olha só, que é um isômero normalmente não produzido pelo corpo humano. Porque a enzima lactato desidrogenase, ela produz o ácido lático L na forma isômero, no isômero L, entendeu? E não na fórmula destrógena. Então, o que acontece? O acúmulo do ácido delático decorre da produção de ácidos pelas bactérias existentes no cólon, causando acidose delática. Esta é caracterizada por uma severa acidose e por muitas manifestações neurológicas. O paciente afetado se comporta como se estivesse intoxicado por álcool, apesar dos níveis sanguíneos de etanol normais. O mecanismo envolvido na acidose delática consiste na superprodução do ácido lático pelas bactérias, só que na forma, no seu isômero espacial, né? Na sua imagem especular, que é o ácido delático. O requisito necessário para a superprodução desse ácido no colo é a distribuição local de uma quantidade de substrato. Isso acontece quando, por exemplo, na síndrome da má absorção e proliferação de colônias de bactérias formadoras da lactato desidrogenase D, que é aquela que forma o isômero D do ácido lático. Nesse caso, o tratamento desse tipo de acidose delática consiste na administração de antibióticos para diminuir a proliferação dessas bactérias. Tá, ok, gente? Então, para a acidose lática, a questão é sobre isso, né? Nós temos 3 tipos. A A, que é na hipóxia tecidual, que ocorre nessas situações aqui, anemia, choque, insuficiência cardíaca, até exercício físico vigoroso. Você tem a B, que ocorre mesmo na oxigenação. Deixa eu ver aqui. Você tem a B, né? Que ocorre mesmo na oxigenação. A B ocorre mesmo que na oxigenação. E tem a D. O que aconteceu? Tu tá 2 vezes? Não, professor, caiu e aí eu entrei de novo. Ah, tá. Não, teu nome estava aparecendo 2 vezes aqui. Ah, tá. Então, eu vou repetir aqui. Então, a acidose lática é um tipo de acidose orgânica. Aí você tem 3 tipos de acidose lática. Acidose lática tipo A, que é aquela que acontece na ausência do oxigênio tecidual. Aí, por exemplo, que situações são essas? Na anemia severa, no choque circulatório, na insuficiência cardíaca, tudo isso aqui leva a hipóxia tecidual. Aí você causa acidose lática tipo A, chamada tipo A, tá? Você tem a tipo B, que é a acidose lática com oxigênio no tecido, né? Que é, por exemplo, no alcoolismo ou na hepatite severa, entendeu? Aí você chama tipo B. E você tem a acidose delática, que é aquela produzida por um desequilíbrio na flora, onde há a proliferação de bactérias produtoras de ácido lático no seu isômero D. Tá, ok? Então, existem essas 3 formas de acidose lática. A questão, quando a gente olha a questão, é justamente sobre a acidose lática, ela. Entendeu? Então, é um tipo específico de acidose metabólica. Tá, ok. Aí, aqui as causas, né? Aqui eu peguei essa tabela lá do livro, né, para vocês verem. Causas da acidose. Então, acidose lática tipo A, que tem hipóxia tecidual. Aí tem um choque, hipóxia severa, insuficiência cardíaca e dá o exemplo, né? Aí acidose lática tipo B, que é sem hipóxia tecidual. Aí o alcoolismo, né? A pessoa bebeu álcool ali. Fármacos, alguns fármacos e toxinas, como
Fenformina, fármacos antirretrovirais também pode causar acidose lática, tá? Diabetes mellitus causa acidose lática tipo B, sem hipóxia tecidual. A leucemia, deficiência da vitamina B6 ou até também idiopática. Tá ok? Então, aqui alguns casos. Lá aqui, deixa eu ver aqui na questão, e não especifica se é A ou se é B, né? E só fala acidose lática. E não especifica. Tá ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. Na acidose lática, gente, na acidose lática por hipóxia, tem uma alteração aqui. Tem um tipo de alteração que é o chamado hiato. Vou marcar aqui para vocês que é o hiato aniônico. Eu vou explicar para vocês o que é isso agora, que ele fala de hiato aniônico lá na questão também. Então, bora entender o que é isso. A gente já entendeu o que é acidose lática, né? Bora falar de hiato aniônico. Isso aqui, esse exame, ele tá lá na gasometria arterial. Tá lá. Que eles chamam de gap. Anion gap. Tanto que aqui tá AG, é de anion e G de gap. Então, olha só. Bora ler aqui para a gente entender o que é esse hiato aniônico. Para que a eletroneutralidade do organismo seja mantida, a soma de todos os cátions no corpo deve ser igual à soma de todos os ânions. Então, você está em concentrações iguais, cátion e ânion. Tá ok? Então, olha só. O principal cátion do organismo é o sódio. Ok. E os principais ânions são o bicarbonato e o cloro, o cloreto. Aí, o que eles fizeram? Considerando-se o valor de sódio no plasma 140 miliequivalente, de cloreto 105 e bicarbonato 24, pelo princípio da eletroneutralidade, a soma dos cátions deve ser igual à somatória dos ânions, porque eles vão se anular. Porém, quando eles fazem essa conta, a soma do cloro com o bicarbonato, quando ele vai lá e subtrai do sódio, o que acontece? Dá uma diferença de 12 unidades. Por que isso acontece? Aí, vamos lá. Essas 12 unidades faltantes são os ânions não mensuráveis. Ou seja, além do bicarbonato e do cloreto, existem outros ânions que não são... Além do bicarbonato e do cloreto, existem outros ânions que não são dosados, entendeu? Mas que eles estão lá. Por isso eles dão essa diferença. Essas 12 unidades, elas vão lá e anulam o sódio, que é o principal cátion, entendeu? Ou seja, não medimos pelos exames de sangue de rotina. Essa diferença que falta para igualar a soma de cátions e ânions, que corresponde aos ânions não mensuráveis. Aí esse aí recebe o nome do exame, entendeu? É chamado de anion gap, aqui a abreviação AG, tá? Anion gap, ou hiato aniônico. Pode ler lá na questão ele coloca hiato aniônico, né? Ou intervalo aniônico. Então tem várias maneiras de você chamar o nome desse exame aqui. Bora olhar lá na questão. Na questão ele fala, olha, há um aumento do HA, do hiato aniônico, e geralmente maior que a diminuição do bicarbonato. Aí na letra A, deve ser considerado sempre que houver acidose metabólica com aumento do hiato aniônico. Então, ele está falando aqui que ocorre uma alteração nesse hiato. Então, a gente vai ver como é a alteração no hiato aniônico na acidose lática. Entendeu? Nós aqui já entendemos o que é o hiato, né? É um cálculo que é feito. Olha aqui como é. O hiato aniônico sérico é estimado como sódio, que é o cátion, menos os ânions, a somatória dos ânions. Tá ok? Ou tem um outro cátion aqui que é o potássio, mas ele é desprezível, né? Vale mais essa fórmula aqui. Deixa eu marcar aqui. Então aqui que dá a diferença, entendeu? Caramba, que coisa. Qual é o valor normal desse hiato aniônico? É de 12 miliequivalente. Então ele varia de 8 a 16 miliequivalente.
Por que deu essa diferença? Porque tem os ânions não mensuráveis, que são ânions diferentes do cloreto e do bicarbonato, mas que eles estão presentes lá. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu o que é o hiato? Ok. Não sei se está muito rápido aí para vocês não, tá? Mas qualquer coisa vocês podem me interromper. Professor, hiato aniônico, então é um cálculo entre cátion e ânion. É um cálculo. Tu pega o cátio, a concentração de cátio e mídia equivalente e subtrai da somatória dos ânions. Aí usa dois ânions, que são os principais, o cloreto e o bicarbonato. Bicarbonato. Aí Tá. essa somatória, ela dá uma diferença, que é 12. Esse aqui é o paciente normal. Pô, por que dá essa diferença? Tipo assim, falta 12 milha equivalentes de ânion para anular o sódio. Porque são aqueles não mensuráveis, que eles não dosam. Então, isso que é o hiato aniônico. Tá ok? Então, bora ver como se comporta esse hiato, né? Para que ele serve? Como que ele se comporta, esses ânions? Já sabe aqui o valor de referência, tá? Anotem aí. Normalmente é 12 mili equivalente litro. Então, ele varia de 8 a 16. Essa é a faixa etária dele, paciente normal. Sem alteração. O normal é 12, é isso? Não, a média é 12, mas a faixa normal ele varia de 8 a 16. Entendeu? Em média é 12. Mas até, por exemplo, ele está com 10. Ah, ainda está normal ainda. Tá ok? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, para que ele serve? Ele é usado, gente, numa abordagem de diagnóstico diferencial da acidose metabólica. Tá ok? Então, por exemplo, em determinados tipos de acidose, você aumenta esse hiato. Em outros tipos, o hiato não se altera. Então, olha só. O AG, que é o anion gap, ou hiato, né? Ou hiato aniônico sérico, aumenta. Ou seja, quando tu tem uma acidose metabólica e esse hiato aumenta, ele sugere uma acidose orgânica. Entendeu? Uma acidose urêmica, uma acidose derivada de certos tipos de toxinas. Tá ok? Por exemplo, ele sugere, dentro da acidose orgânica, a gente tem a acidose... deixa eu voltar. A nossa acidose lática. Entendeu? Então, por exemplo, a letra A. Então, olha só. Em relação à acidose lática, podemos afirmar. Deve ser considerada sempre que houver uma acidose metabólica com aumento de hiato aniônico. Então, isso aqui ele é verdadeiro. Entendeu? Vocês entenderam? Tá muito rápido, é? Não, tá de boa. Tá? Então, por exemplo, na acidose metabólica, com o aumento do hiato aniônico, você considera a possibilidade de ser uma acidose lática. É para isso que ele serve. Ele serve para você diferenciar o tipo de acidose orgânica, o tipo de acidose metabólica. Então, olha só, primeiro, aumenta sugerindo acidose orgânica, acidose urêmica ou acidose derivada de certos tipos de toxinas. Aí, quando você tem uma acidose metabólica, que você tem um hiato aniônico normal, isso indica uma acidose tubular renal ou uma acidose devido à perda de carbonato por diarreia. A maioria dos casos da acidose urêmica é acompanhada de acidose normal. Ou seja, aí você tem outras condições clínicas, entendeu? Então, ele é usado para diferenciar as acidoses metabólicas. Aí, olha aqui no mapa, olha só. Acidose metabólica com hiato aniônico aumentado. É esse tipo também chamado de acidose normoclorêmica, que o cloreto está normal. Então, tem cetoacidose. Olha aqui, acidose lática, que é a que a gente acabou de ver lá da questão. Entendeu? Acidose lática. Acidose delática, que eu já expliquei aqui para vocês. Acidose de beta-hidroxibutírica. Acidose urêmica ou ingestão de toxinas, como salicilato, por exemplo. Na intoxicação por... Vamos dizer que alguém tente suicídio com AS, né?
paciente tentou suicídio com essa, ele vai ter uma acidose metabólica, o aumento do hiato aniônico. Vocês entenderam? Por exemplo, acidose causada por álcool, etileno glicol. Então, esses tipos aqui, então, é uma ferramenta diagnóstica, né, gente? Em suma. Então, lá aquela questão ela está correta. Na acidose lática, você pode suspeitar, sim, se você tem um aumento do hiato aniônico. Você pode suspeitar da acidose lática. Não exclusivamente dela, porque tem várias que podem estar causando, mas ela está no meio. Aí, olha aqui, acidose metabólica com hiato aniônico normal. Essa acidose metabólica também chamada de acidose hiperclorêmica. Que situação você tem lá? Normalmente na acidose tubular renal, quer dizer, aquela acidose de causa renal, entendeu? Acidose urêmica precoce, no início, né? Precoce, porque aqui também tem acidose urêmica, mas parece que nas fases mais tardias. Acidose subsequente à alcalose respiratória, ou seja, ele tenta compensar tanto a alcalose respiratória que tu tem uma acidose metabólica. É como uma balança, entendeu? Tu puxa para um lado, ela vai para o lado, tu puxa para o outro, ela vai para o outro. Perda intestinal de bicarbonato, administração de ácido contendo cloreto, cetoacidose durante a fase de recuperação. Tá ok? Então, para isso que serve o hiato aniônico. Bora voltar lá na questão. Tá ok. Então, ele fala assim, olha. Em relação à acidose lática, podemos afirmar. Deve ser considerada, ou seja, você suspeita dela, entendeu? Sempre que houver uma acidose metabólica, aí tu identificou lá a acidose metabólica, com aumento do hiato aniônico, normalmente maior que 15 milimol. Então, isso aqui é verdadeiro, entendeu? Isso aqui é verdadeiro. A letra B, gente, no gabarito oficial do concurso, ele considerou como falsa a letra B. O que ele fala? Que o aumento do hiato aniônico é geralmente maior que a diminuição do bicarbonato. Na verdade, não. Às vezes você pode ter um discreto aumento. Isso aí vai depender muito do que nível você está ali da acidose. Então, isso aqui é variável, por isso ele considerou falsa. Mas eu considero falsa também a letra D também, para mim, ela é falsa. Porque a acidose lática é uma acidose metabólica. Então, olha só, a causa causada por diminuição da ventilação alveolar, prejudicando a excreção de sódio, não. Isso aqui, para mim, é acidose respiratória, tá, gente? Não acidose metabólica. Tá ok? Mas se eu tivesse feito a prova, eu ia tentar anular a questão, para falar a verdade para vocês. Mas o gabarito da questão era a letra B, tá? É errada. Tá ok, pessoal? Então, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Não, professor, tem não. Eu não entendi muito bem, eu só entendi o que é esse hiato, esse negócio de hiato, sei lá. Cadê? Certo. Não, Deixa eu o ver. que vocês têm que É fazer? hiato. Você tem que Eu dar só, uma, tem que dar uma lida no assunto. Tem que dar uma lida, entendeu? Ele tá dentro do equilíbrio ácido-base. É um cálculo que é porque, na feito. verdade, eu só entendi o que ele é, entendeu? Certo. O que ele faz, mas eu não entendi para chegar a toda essa chegar à resposta dessa questão, Eu entendeu? entendi a questão. Na verdade, para você chegar à resposta, tem que ler lá, porque no livro ele detalha bem como é o comportamento do hiato aniônico na acidose lática. Então, tu tem que estudar bem a acidose lática para te ver como é que ele se comporta, se ele aumenta muito, se ele aumenta pouco. Entendeu? Entendi. E, professor, e essa acidose lática? Tem lá, tipo, dizendo que é uma parte do metabólica? Tem. Do jeito que eu coloquei aqui, tá de lá. Eu peguei de lá, entendeu? Então, tem que dar uma lida lá. Ele fala aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Do tipo B, e fala do tipo A, entendeu? E fala tudinho, ele vai explicando tudinho. Não é uma leitura fácil, entendeu? Mas outros livros de bioquímica também tem. Eu vou ver se eu amanhã eu mando material para vocês sobre gasometria para darem uma estudada.
Aí depois você dá lá uma lida. Tá. Isso aqui sempre vem em concurso, né? Qualquer concurso de qualquer prefeitura vem questão sobre isso. Tá. Ok? Olha aqui. Então tente mandar amanhã, Vou professor. mandar. Olha aqui, eu queria só para finalizar aqui hoje, né? Que já tá tarde. Aqui, né? A acidose lática, o ânion e o ácido acumulado, né? É o lactato. Lactato. A diabética, a acidose de ceto diabética, né? Que é aquela primeira questão lá que a gente fez. Aí tu tem o beta-hidroxibutirato, né? O acetato. A acidose alcoólica, principalmente o beta-hidroxibutirato. Então, cada um tipo dessa acidose aqui tu acumula um determinado ânion ácido, entendeu? Então, tem vários tipos. Então, gente, amanhã a gente volta, né? A resolver a questão, a gente continua na questão 19, tá ok? Uhum. Tá ok, então. Tá bom. Gente. Abração, então. Boa noite Tá. aí. Obrigado. Boa noite, professor. Um abraço. Obrigada.